Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Jonathans e vou acompanhá-los aí nessa jornada que nós vamos fazer, essa breve jornada que nós vamos fazer eh, nessa disciplina de psicoterapia fenomenológica, existencial e humanista. Eu gostaria ao dar as boas-vindas para vocês, mencionar que esta tarefa é uma tarefa bastante hã, difícil, no sentido de que nós temos muita coisa para conversar e um tempo muito curtinho, né. Então, é necessário que nós façamos aí um empenho, bastante significativo da minha parte, da parte de vocês, para que a gente possa, de alguma forma, tangenciar, ainda que minimamente, os elementos que são mais, fundamentais, né, para a construção desta disciplina, tá bem? É claro, né, quando a gente tem um semestre acadêmico acontecendo na sua regularidade, isso nos dá um pouco mais de condições, né, de trabalhar e desenvolver melhor determinados tópicos. Mas nós estamos aí num momento de excepcionalidade, né? Então, nós estamos vivenciando esse regime acadêmico emergencial em função desse contexto de pandemia, e isso nos obriga a todos, né, uma adaptação necessária para a gente conseguir, né, atingir minimamente os nossos objetivos, tá? Então, mas que isso não retire da gente a satisfação, né, e o prazer do encontro, ainda que seja um encontro virtual, tá bem? Quando a gente fala, dessa disciplina, né, essa disciplina ela se constitui a partir da junção de 3 dimensões, que é a psicoterapia fenomenológica, existencial e humanista. É muito importante que a gente entenda que ao tratar dessas 3 dimensões, no modo como elas estão justapostas, né, parece que dá uma sensação de unidade, como se nós estivéssemos falando da mesma coisa, mas não estamos. Cada uma delas tem conceitos próprios, tem um histórico próprio, então tem uma maneira de se constituir e se consolidar, muito específica. Então, nós não podemos presumir que se trata da mesma coisa, tá? Se elas não se tratam da mesma coisa, então por que que elas estão aí, né, colocadas dessa forma? Porque nas trajetórias, né, de cada uma dessas abordagens, é muito comum que em determinados momentos elas se toquem, né, elas se tangenciem, muitas vezes criando até a partir desses encontros, né, desdobramentos, né, que propõe aí, por exemplo, uma psicoterapia fenomenológica existencial, ou uma psicoterapia humanista fenomenológica, ou uma psicoterapia existencial e humanista, enfim, né? Isso são desdobramentos, né? Que, enfim, nos colocam aí num universo que escapa às possibilidades de uma disciplina, né? Como essa, né? Isso é uma meta de vida, né? Acompanhar e compreender todos esses desdobramentos. Né? Não é o que nós faremos. Por outro lado, né, quando a gente está numa dinâmica de uma semestralidade normal, vamos chamar assim, né, de normal, no sentido de que está regular, ainda eu me ocupo de passar minimamente por cada uma delas, né? Porém, nesse momento, não dá para a gente fazer isso porque nós temos aí 3 semanas, praticamente um pouquinho mais de 3 semanas para a gente dar conta de todos esses conteúdos, né? E então a gente precisa fazer algumas escolhas, né? E a minha escolha nesse momento é trabalhar com uma abordagem, né? Com uma proposta de psicoterapia, que é a Gestalt terapia, com a intenção de, a partir dela, discutir com vocês os elementos que são mais significativos para a chamada compreensão da psicoterapia fenomenológica, tá bem? Então, assim, dito isto, né, dessa forma, nós vamos falar um pouquinho dessa construção da chamada clínica gestáltica, das suas estratégias de trabalho, e vamos fazendo
um vínculo sempre, né, com essas dimensões da fenomenologia que vão aí animando e constituindo a proposta da Gestalt terapia, tá? Então, basicamente, esse vai ser o nosso percurso. O que que a gente entende nesse momento aí que eu estou falando para vocês aí de clínicas, né? Então, aqui vamos falar são as clínicas gestálticas. Primeiro, queria dizer que não podemos pensar a clínica aqui num modelo tradicional, onde há um trabalho individualizado, tá? Então, nós estamos pensando aqui numa estratégia de clínica que dê conta de muitas dimensões, né? Das dimensões que impactam nos processos de subjetivação, históricas, sociais, econômicas, né? Então, todas elas, de alguma forma, estão transversalizadas nisso que nós estamos chamando de clínica, tá? Então, isso é importante da gente mencionar. Outra coisa que é muito importante, né, quando a gente fala desse exercício da clínica, a palavra exercício que é bem legal. Então, o exercício da clínica é um exercício do deixar-se dizer tudo, né? Ou, se a gente quiser melhorar isso, né, pelo menos deixar-se dizer para mais além daquilo que já é sabido sobre nós mesmos, né? Então, o que significa isso? A clínica é o lugar primordial do exercício do dizer-se, tá? Exercício do dizer-se. E esse dizer-se muitas vezes nos coloca em contato com uma dimensão de nós mesmos que não nos é familiar, né? Que não é sabida por nós, né? De uma determinada forma, e uma consciência reflexiva. Ela está presente, mas ela está presente nos nossos hábitos, ela está presente nos modos como nós solicitamos do outro, né, uma estratégia de contato, de se colocar na nossa história, na nossa trajetória pessoal. Ela está presente nas demandas que nós apresentamos, né, para as pessoas que estão ao nosso redor, para os nossos ambientes, para aquilo que nós esperamos, e isso é dado de uma maneira assim muito naturalizante, né? Parece que as coisas sempre foram assim, eu sou sempre assim. E no exercício da clínica, nesse exercício de dizer-se, eu posso em determinado momento acabar percebendo que isso que eu estou fazendo é somente uma estratégia de inibição. Eu estou me inibindo, eu estou evitando o contato comigo mesmo, com os meus desejos e inviabilizando o meu crescimento, né, o meu processo de crescimento. Então, fico na repetição e não cresço. E deparar-se com isso, né, confrontar-se com isso, é uma das maneiras, uma das tarefas do exercício da clínica. E o que que nesse processo é interessante, né? O que que me encanta nessa trajetória, né? Então, quando eu conheci essa proposta, me encantou muito a ideia, né, de uma ética que se propõe uma ética anárquica. O que que quer dizer isso, né? Uma ética anárquica é uma ética de acolhimento a um estranho, tá? Seja esse estranho, né, um elemento desviante, uma presença que eu não, né, não tinha me dado conta, não tinha percebido, no modo como eu me coloco nas situações, enfim, tá? Esse estranhamento que a gente faz conosco mesmos, com a nossa história, né? Essa ética anárquica, ela propõe, né, que o trabalho do terapeuta no exercício da clínica é criar um ambiente propício ao acolhimento a este estranhamento. Então, ou seja, é dar cidadania para aquela produção que até aquele momento não pôde receber cidadania, né? E aqui é muito importante a gente dizer esse não pôde, tá? Então, isso acaba sendo muito interessante, porque é um exercício radical de acolhimento da alteridade,
né? É uma novidade muito interessante. Então, não há uma expectativa sobre o que o outro deveria ser, né? Ou como o outro deve ser, mas acolher o modo como este outro está se percebendo naquele momento e o que ele está sendo capaz de produzir naquele momento. E a partir daí, a partir deste acolhimento e desta percepção, é que nós podemos efetivamente ajudar o indivíduo a fazer alguma coisa. Por quê? Porque as pessoas só podem criar a partir dessa situação em que elas se implicam consigo mesmas no momento presente, né? Então eu sempre digo assim, né, a gente muitas vezes vai para o exercício da clínica com aquela ideia de que eu vou ajudar as pessoas, eu quero ajudá-las, eu quero ajudar as pessoas a deixarem de sofrer. Isso é impossível. Ninguém faz isso, né? Não dá para a gente fazer isso. Tá? Então você não vai ajudar ninguém a deixar de sofrer. Tá? A única coisa que você faz nesse trabalho, né, de ajudar o indivíduo a se dar conta de si mesmo e encarar, né, os seus modos de inibição, os seus estranhamentos, é que você vai ajudar este indivíduo, né, a entender que, mesmo sofrendo, ele ainda é capaz de criar. Tá? Ou seja, ele está sofrendo, mas o sofrimento não significa que ele precisa ficar inerte, imóvel. É possível fazer algo no sofrimento, tá? Isso significa que eu posso ressignificar muita coisa e a partir daí, inclusive, eu posso construir outros repertórios e outras formas, né, de lidar comigo, com as minhas questões, né, e ampliar, inclusive, os meus repertórios. Então, isso é um grande trabalho, né, um trabalho que passa, basicamente, pelo trabalho de acolher o estranho, e não pelo exercício de dizer o que o outro deve ser, de dizer o que nele está errado, de dizer qual é o problema ou a patologia que ele tem, né? Como se as nossas produções elas fossem sempre constituídas a partir dessa roupagem de normal e anormal, né? Do que é bom e do que é patológico, né? Sem compreender que todas essas produções são produções do nosso organismo nos momentos históricos nos quais nós estamos vivendo e com as condições que nós temos naquele momento presente. Então, já só isso, né, já tiraria toda essa dimensão pesada aí da compreensão das produções clínicas como produções psicopatológicas, por assim dizer. Mas eu não vou adiantar muito, não vou muito, né? Só para dizer, né, o que me encanta nesse trabalho. É um trabalho de libertação, né? Mas não é uma libertação que é oferecida por alguém. É uma libertação criativa, né? Onde eu mesmo me implico com os meus processos, com o testemunho de alguém que nós aqui estamos chamando de clínico, tá? Então, ao me deparar, né, com essa produção aí, com essas possibilidades da chamada clínica gestáltica, obviamente que eu me aprofundei, fui tentar entender isso melhor, né, compreender melhor a fenomenologia, porque é muito importante, é uma fundamentação, né, extremamente importante para essa proposta. E depois buscar outras alternativas, né? Fui estudar aqui no Mato Grosso do Sul, né? Pelo menos na minha época, já estou aí um senhorzinho quase, né? Na minha época, né? Mas assim, quando eu quis entender isso, aqui a gente tinha muitas limitações, né? Sejam limitações do ponto de vista financeiro, porque é caro, né? Estudar, fazer pós-graduação e tal. Hoje em dia as coisas já estão um pouco mais popularizadas, já existem materiais que estão disponíveis online, videoaulas, conferências, enfim, a gente consegue acessar muita coisa por outros canais, né, que não necessariamente aqueles canais privados e pagos, né, e isso é muito legal. Inclusive, esses vídeos eu estou deixando
todos eles como domínio público, né? Porque apesar de não ter um conteúdo assim muito pesado, mas ele vai ajudando a gente a pensar algumas coisas e encontrar alguns caminhos. E eu estou usando nesse momento esse livrinho aqui, Clínicas Gestálticas, né? Que é muito, ele é produzido pela Sumos, né? Do Marcos Miller e da Rosane Lorena Miller, da Rosane Lorena Granzotto, tá? Deixa eu pôr aqui, ó, certo? Então, quem tiver condições, né, leia, né, tem na biblioteca da universidade, tem aqui agora, pelo menos por onde eu passei, nós temos muita literatura, né, para ler. Então, fiquem à vontade, tá? E eu continuo nesse trabalho de buscar aí elementos, me aprofundar, me apropriar. Como eu disse, isso é um projeto de vida, né? Não é algo que eu faça aí em 6 meses e termine, né? É um projeto de vida. Então, rapidamente, né, quero dizer para vocês aí como que a disciplina vai funcionar. É, o regimento, né, desse regime acadêmico emergencial, ele não permite que eu exija de vocês nenhuma participação síncrona, né, ou seja, ao vivo. Eu tenho que sempre disponibilizar materiais para vocês e propor aí trabalhos, né, que vocês possam desenvolver a partir desses materiais. Então, nossos materiais mais fundamentais são textos. Então, eu vou organizar um cronograma de leitura que vocês farão, tá? E vou, enfim, dar canais para vocês, de alguma forma, se conectarem comigo, tá? Para a gente ir conversando, enfim, aprofundar aquilo que seja possível e necessário, tá bem? O conteúdo ele vai ter 4 semanas, ele foi dividido em 4 semanas, tá? E ao final de cada semana, vocês irão entregar uma atividade compreensiva. É muito importante que vocês observem bem o que a atividade compreensiva está pedindo, tá? Uma atividade compreensiva, ela não é uma resenha, tá? Ela não é um trabalho que você precisa reproduzir aqueles aspectos teóricos, né, que você estudou, leu, mas ela se propõe a, de alguma forma, né, ser um instrumento para você expressar o que você conseguiu efetivamente compreender, quais foram as suas dificuldades, o que você está ganhando com aquela leitura ou com aquele trabalho, certo? Então, basicamente é isso, atividade compreensiva, tá? Então, muita gente às vezes me entrega um trabalho compreensivo que é uma síntese do texto, né? Bem acadêmico, assim, tipo citação e tal, e não é esse o objetivo, tá? Não quero que vocês me entreguem aí uma síntese do texto, e sim sintetizem o texto a partir das compreensões que vocês foram capazes de construir. Então é isso, tá? No final da disciplina, lá na 4ª semana, então vocês vão me entregar um trabalho dissertativo, tá? Um trabalhinho aí onde eu vou deixar as regrinhas do trabalho e 1 ou 2 estudos de caso clínico, tá? Por que que o caso clínico ele vai aparecer junto com o trabalho dissertativo? Porque esta disciplina, normalmente ela tem uma parte prática, tá? E a parte prática, obviamente, quando a gente está num regime regular, a gente tem aí outras possibilidades. Aqui nós não temos. Então, a parte prática ela vai ser, de alguma forma, atendida, né, a partir desse estudo dos casos clínicos, tá bem? Então, é isso que vocês farão. Observem sempre o prazo da entrega, tá? Nenhuma atividade vai ser prorrogada. Não é que não vai ser prorrogada porque o professor puxa, né, tá sendo exigente e tal. Não, não vai ser prorrogado porque a gente não tem prazo nenhum, né? Nós não temos aí um prazo sobrando para a gente poder prorrogar entrega. Então, por favor, né, entreguem as atividades de vocês no tempo certo, tá?
Nós teremos encontros síncronos. O que que é isso, né, um encontro ao vivo? Sim, teremos. É obrigatório? Não é obrigatório, mas é muito importante, né, gente. Então, quem tem condições, tá, por favor participe, né, eu não vou como eu disse, quem não tem condições também não vai ser prejudicado, porque a gente vai ter outros canais, tá bem? Mas o encontro síncrono é um momento bastante legal, oportuno para a gente conversar, se aprofundar, enfim, né, tirar dúvidas. A ideia é que aconteçam 2 encontros ao longo da semana, um comigo, tá, que é quase uma aulinha, uma mini aula, tá, e outro com a Tainara e a Marielle, que são as monitoras da disciplina. Esse encontro com a Tainara e a Marielle, ele é muito importante no sentido de que é um momento em que vocês tenham mais liberdade para se expressarem em relação ao andamento da disciplina, às leituras e às dúvidas. Então, claro que se vocês conseguirem já ali construírem um espaço onde vocês se ajudem, né, e tirem as dúvidas uns dos outros, seria muito legal, mas também é o momento de vocês organizarem as dúvidas para que vocês possam me apresentarem no encontro síncrono ou em outras formas, né, por outras formas. Então, a Marielle e a Tainara, elas vão me ajudar nessa percepção, tá? Vão dizer assim: olha, professor, de repente tem que conversar um pouquinho mais sobre isso, aprofundar esse elemento aqui que não está muito elucidado, então tudo isso, tá bem? Então esse é o grande objetivo. E também, né, quem está com dificuldade para construir a síntese, né, para construir o trabalho final, ou a síntese semanal, é um momento bastante legal para a gente poder, enfim, se aprofundar e tirar as dúvidas necessárias para vocês fazerem aí um bom trabalho, tá bem? E como que vai funcionar a avaliação? Então, cada síntese semanal vale 10, que no final divide por 3, vai dar a média das sínteses. Depois nós temos o trabalho dissertativo, que também vale de 0 a 10, e soma-se a média do trabalho e a média das sínteses semanais divide por 2, tá? É muito importante, gente, por favor, né, que vocês cumpram essas atividades, porque aí vocês não vão precisar passar pelo exercício da prova substitutiva nem do exame, tá? Claro que ela é uma estratégia que está aí, né, está posta, né, é um direito de vocês, mas, olha, vou dizer para vocês, o cadastro de uma prova no Moodle, né, a realização dessa prova é chato pra caramba, sabe? Não sei, né, vou correr o risco aqui de dar essa percepção para vocês, né? Eu não acho que prova nesse modelo aqui de trabalho ela realmente permita uma averiguação aí suficiente do nosso trabalho. Então evitem, né? Se vocês puderem, eu acho que essas estratégias das sínteses compreensivas, do trabalho, da análise do caso, isso vai dar uma resposta muito mais produtiva, tanto para vocês quanto para mim, em termos de compreensão do processo da disciplina. Tá bem? Então, é isso, tá? Que eu tinha para falar para vocês. Os conteúdos, vocês vão ali na abinha conteúdos e slides do Moodle para vocês verem como que ela vai estar organizada. E os vídeos eu vou à medida do possível, tá? Eu não vou me comprometer com vocês a fazer vídeos, primeiro porque é chato ficar muito tempo, são conteúdos que é difícil sintetizar em 15 minutos, né? Mas eu vou tentar de alguma forma pegar alguns tópicos e trabalhar isso em um videozinho para vocês como suporte às leituras que vocês estão fazendo, tá bem? Então lá na aba vídeos a gente vai disponibilizando esse material e esse material também está no YouTube, tá certo? Então, de novo, bem-vindos e bem-vindas e vamos trabalhar. Um abraço. Tchau.